Nós vamos convidar o preletor da noite para se apresentar e fazer o evangelho para nós. Seja muito bem-vindo, Rafa. É com muita alegria que nós recebemos aqui, né, você para o nosso evangelho. Ficamos muito felizes por você estar aqui conosco. Fique à vontade para se apresentar. E você tem até às 21 horas, ok? Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de estar perto de pessoas aí, perto e distante, né? De pessoas, de rostos familiares, de amigos que estão longe, mas que a gente cria boas afinidades, né? Bem, boa noite a todos, que a paz de Jesus nos esteja entre nós. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Ávila, sou aí do Grande ABC, frequentava a Casa Espírita Razim, em Santo André, e há 2 anos estou escondido no norte do Mato Grosso. Moro em Sinop, apesar de muita gente não conhecer, é uma das principais cidades do estado. E eu estou muito feliz aqui por estarmos fazendo esse intercâmbio, essa troca de experiência e por ter essa possibilidade, né, de mesmo à distância poder estar conectados. Bem, hoje nós vamos falar sobre uma das ações mais importantes que nós podemos ter como espírito, que é a caridade. Esse tema me remete sempre a Paulo de Tarso, ele que representou tão bem as qualidades da caridade em uma epístola aos Coríntios. E ao final dessa passagem ele resume que a caridade é a mais excelente das virtudes. E nós achamos isso tão lindo, é tão bonita a passagem, é tão poético. A gente ouve a canção, né, na voz do Renato Russo, acha tão bonito, mas talvez a gente não imagina a grandeza que tem o seu significado. Vamos fazer um resgate de memória? Quando a gente fala em caridade, e a gente se lembra da nossa primeira infância, da nossa adolescência, principalmente essa fase, se a gente às vezes estava ligado a uma religião ou não, imediatamente a gente se remete à caridade ao fazer o bem para alguém. Principalmente quando a gente pensa nas pessoas que são mais pobres de recurso. E aí me lembro de uma situação onde sempre, toda semana, um menino batia a porta de casa. Ele batia a campainha e ele pedia bananas. Coisas, aparentemente, né, uma coisa tão simples, mas ele pedia bananas. Minha mãe sempre doava bananas para esse rapaz. Na verdade, ela sempre comprava bananas, um pouquinho a mais, para poder dar para ele, porque sabia que ele passaria. Eu achava isso muito bonito, porque era o que eu aprendia na evangelização. Mas às vezes não tinha a compreensão do verdadeiro significado daquilo. E essa caridade de doação de alguma coisa é a caridade moral. Chamamos de caridade moral. Moral não, perdão. A caridade material. É aquela caridade que nós doamos bens, né? Que nós oferecemos as coisas que nós temos. Nesse caso da minha mãe, era comida, mas podia ser roupa, podia ser dinheiro. É aquela caridade que nós, que frequentamos casas espíritas, juntamos os amigos, as pessoas afins, os colegas da casa, né, as turmas, e nós realizamos ações sociais em prol de pessoas que, na maioria das vezes, ou instituições, que auxiliam pessoas em estado de vulnerabilidade social. E esses momentos são tão agradáveis, né? Dão um quentinho no nosso coração, é tão gostoso ajudar essas pessoas, realizando campanhas de alimento, de arrecadação de roupa, fazer pomada, xarope, dá um trabalhão, a gente fica moído no final do dia, mas a sensação que nós temos de dever cumprido, ela é reconfortante. Assim como essas situações mexem conosco, outras também mexem com o nosso coração. A gente vê cenas onde tem crianças na rua, pessoas de idade passando por necessidades, problemas de saúde, maltrapilhos, também temos dó, né? Dá aquele nó na garganta,
uma tristeza, uma vontade de ajudar e às vezes não conseguir. Eu tenho uma amiga que ela não gostava muito de dar dinheiro para pessoas no semáforo. E a gente vivendo em cidade grande, sabe como que é, né? Sempre semáforo. Aqui no Sinop não tem esse problema, porque tem 8 semáforos a cidade inteira. E também não tem muito pedinte. Mas, região metropolitana de São Paulo é cheia, né? E ela, em vez de dar dinheiro, ela andava sempre com um pacote de bolacha. E ela sempre oferecia bolacha para as pessoas no semáforo. Também achava isso muito lindo. Então, essa caridade material, ela é importantíssima, porque ela supre uma ausência, ela supre uma necessidade que essas criaturas, porventura, venham a ter. E o Evangelho de Jesus, ele é muito claro quanto ao equilíbrio da distribuição de bens, a esse equilíbrio ser fundamental para que a gente tenha um mundo também mais equilibrado, sem tantas disparidades. E aí a gente se pergunta, tá, mas se isso é tão importante, se é tão importante todo mundo ter a mesma coisa, por que Deus não permite, então, que nós encarnemos todos da mesma forma, com todos com a mesma oportunidade? Mas isso acontece, né? Quando nós, como seres criados, somos todos criados simples e ignorantes. Só que cada um de nós é um ser individual. Cada um de nós tem a sua peculiaridade e vai formando, vai criando o seu pensamento, sua personalidade, e faz com que nós venhamos a seguir determinados caminhos. Então nós começamos todos iguais, mas alguns, por decisões, acabam ficando um pouco mais para trás, outros vão ficando mais à frente, e assim vão se trocando experiências também. Mesmo que nós viéssemos ou estivéssemos todos iguais, nós em algum ponto, por conta disso, estaremos nos separando. E a segunda coisa é que nós somos regidos por leis divinas. E essas leis divinas, uma delas é uma lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito também nos faz com que cheguemos a caminhos que, felizmente ou infelizmente, cada um de nós tem a necessidade de passar por conta daquelas escolhas que nós tivemos. Então nós inevitavelmente estaremos em desequilíbrio aqui na Terra, sem contar que nós somos espíritos ainda em evolução. Somos espíritos num processo de evolução, onde o nosso planeta também está num processo de evolução muito material. Então, naturalmente, vai haver essa discrepância. Então, se nós nascemos em berço de ouro, ou se nós temos as melhores oportunidades, nós temos a responsabilidade de fazer com que essa balança da desigualdade seja menos desequilibrada. Mas fazendo isso, nós não criamos oportunidades para aqueles que nasceram sem. A gente não está tentando, de alguma forma, amortizar, amenizar o impacto que essas pessoas que não têm esse material possam ter. Fazendo isso, quando a gente realiza essas ações sociais, a gente não percebe que nós vivemos numa sociedade um pouquinho melhor. Esse é o pilar, por exemplo, dos projetos sociais que acontecem nas comunidades. Eles tentam tirar as crianças e os adolescentes daquele caminho perigoso que o tráfico, que é o caminho mais fácil, a porta larga, oferece, e esses projetos trazem chances, caminhos para que essas criaturas possam ter uma vida melhor, que eles prospectem uma vida melhor. E a gente pode pensar, pô, mas tem tanto mendigo aí, tem tanta gente em situação de rua. Mas aí eu pergunto uma coisa, né? Porque às vezes a gente não consegue ajudar todo mundo. Mas e se nós descobríssemos que aquele nosso irmão que nós trombamos todo dia que a gente vai para o centro espírita, que já está lá na calçada, perto no nosso bairro onde a gente mora, no caminho do trabalho, nos metrôs, nas estações. E se esse irmão que está lá fosse, numa outra encarnação, um pai nosso, uma mãe nossa, um irmão nosso de outra encarnação? A gente pensaria 2 vezes antes de ajudar?
Se fosse a da atual encarnação, muito provavelmente a gente não pensaria duas vezes, não é? Parece até apelativo, mas na verdade não é. Porque é muito lógico, se principalmente nós pensarmos que nós somos espíritos milenares, com centenas de anos, com centenas de encarnações. E aí a gente pensa, mas com tanta encarnação, quantos espíritos já não cruzaram esse nosso caminho? E que por outras necessidades acabaram tomando outros rumos, por outras escolhas, ou nós, por nossas escolhas também, nos desviamos deles, mas que, sem a mínima noção, naquela situação, nessa encarnação específica, nós somos colocados no meio do caminho deles, ou eles são colocados no meio do nosso caminho, justamente para que nós possamos, se formos as criaturas com a possibilidade, de sermos aqueles irmãos que possam fazer um auxílio material. Por isso que a gente precisa olhar a todos como irmãos, literalmente. Além do mais, nós sabemos que acumular riquezas não vai ser a nossa salvação, e nem a entrada para o outro plano. Então serve apenas para o nosso conforto da nossa terra, né? A matéria é só para que a gente consiga viver bem. Mas a gente precisa ter essa percepção do que nos é preciso e do que nos é supérfluo. Justamente porque se a gente tem muito, muito será cobrado. Né? Seremos cobrados por aquilo que nos foi ofertado enquanto encarnados. Emmanuel, no livro da Esperança, ele reforça o seguinte, que o ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e da orientação que lhes imprimimos e que meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. Como que nós utilizamos tudo que nos é colocado? Além da caridade material, que nós aprendemos a repartir o pão, tem a outra caridade. Uma caridade que não custa nada, nada de material. É uma caridade muito mais difícil de pôr em prática, que é a caridade moral. Agora acertei, né? Ela é mais difícil porque ela se faz através de ações exemplares. A gente não precisa de bens materiais para fazer com que ela aconteça. Sabe aquele parente falador que a gente às vezes não aguenta muito ficar perto, senta do nosso lado, a gente já desconversa e sai? Talvez esteja passando por uma situação, por um perrengue, precisando de ajuda. Desabafar às vezes é chato pra gente, mas ouvi-lo pode ser uma caridade moral. Quando nós estamos passando por um momento delicado no trabalho e vemos trocas de acusação, briga, saber observar todos os pontos de vista dos envolvidos é fundamental para que a gente evite injustiças e julgamentos precipitados por conta do calor da emoção. Normalmente a gente tende a imediatamente tomar um lado numa discussão, defender alguém que a gente conhece, porque é alguém que a gente conhece e confia. Mas será que ela não estava errada? Será que eu não estou cometendo uma injustiça? Isso é uma caridade também, ter essa atenção, dar uma chance, uma oportunidade para que todos possam se explicar. Um sorriso, um bom dia, para todas as pessoas que a gente cruza no início do nosso dia, né? Para os porteiros, para aqueles que moram em prédio, ou que vão para a empresa, para aquela pessoa que está solitária, aparentemente, na rua. É muito engraçado quando a gente vai para o interior, as pessoas cruzam a gente e dão um bom dia, principalmente quando é de mais idade, né? Dão um bom dia, boa tarde, e tipo quem é você, né? É um hábito muito antigo. E é muito curioso que os idosos ainda têm isso. Então, quando a gente passa, parece que a gente se sente importante, a gente se sente valorizado. É algo que pode ser transformador. Ter uma palavra de ânimo também, para um amigo que não tem esperança, perante uma situação difícil, pode ser também um agente transformador e motivador para aquela criatura. Quando a gente vivencia a fé, exemplifica, mostra a esperança
em dias melhores, faz com que aquele irmão que convive com a gente, que é incrédulo, que não acredita no amanhã, pense 2 vezes antes de descrer. De quanto dinheiro nós precisamos para fazer essas ações, que são sinceras, que são de coração? Nenhum. Mas se elas são gratuitas, por que elas são difíceis? Por que ela é mais difícil do que a caridade material? Justamente porque depende somente de nós, somente do nosso esforço. O livre-arbítrio alicerçado no bem, ele fortalece essa consciência que nós temos de que o amor não tem preço, de que o amor é de graça. E esse é o maior patrimônio que nós podemos deixar, é o maior legado, é o exemplo. É quando as pessoas vão falar assim, nossa, olha, aquela pessoa fez isso, que importante que foi, né? Se eu perguntar para vocês o nome de alguém que tenha nascido em Sacramento, em Minas, alguém daqui sabe o nome de algum político? Algum empresário? Algum artista famoso? Talvez não, mas vão se lembrar do professor Eurípides Barçanufo, que foi um dos maiores benfeitores para aquela cidade e para aquela época. Eu tinha uma vizinha que era de Sacramento, quando eu era criança, e sabia que a gente era espírita, e ela adorava falar com a gente, porque havia essa conexão do professor Eurípides com Sacramento, que era a cidade dela. Então ela falava com muito orgulho, muito orgulho. O mesmo vale para quando a gente falar de Matão e lembrar de Caibar Schutel, falar do Triângulo Mineiro, obviamente, vamos associar a Chico Xavier. E aliás, Jesus deixou tantos exemplos, né? Tantos exemplos, e um dos mais ricos sobre esse assunto é a parábola do bom samaritano, onde um viajante para ao ver um homem caído em uma estrada perigosa. Ele não hesita auxílio, ele cura as feridas daquela criatura com o que ele tem na mão, pega o desconhecido, leva para um albergue, deixa recursos para que ele se mantenha até a sua recuperação. Em momento algum ele questiona quem é aquela criatura, qual é a fé dela, porque ele sabe, né, já reconhece como quem era, ou como foi parar naquela situação. Não há julgamentos. E essa história traz uma profundidade moral muito grande. São questões que fazem com que a gente perceba que ainda somos grãozinhos de areia nessa caminhada de evolução. E como nós agimos com os necessitados do nosso caminho. E mais, e como que nós agimos com caridade com os nossos próximos. E nós vivemos tempos sombrios, onde cada um tem a sua opinião, e hoje elas são opiniões contraditórias, elas são coisas ligadas à guerra. Quem tem opinião contrária é inimigo. É digno de bloqueio nas redes sociais ou na internet, é digno de cancelamento. A caridade moral é o grande remédio para que isso acabe, porque ela traz um remédio chamado tolerância. Suportar a falha do próximo, porque afinal, no fim das contas, também somos cheios de falhas. E nós precisamos, ou vamos precisar dessa tolerância do outro para que nós possamos caminhar juntos rumo à evolução. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim, mas aí a gente volta para aquela história do livre-arbítrio, né? As causas e efeitos, as escolhas que nós temos, vai continuar fazendo com que nós possamos seguir ou não firmes e decididos a fazer o bem. Nós vamos semear plantas, que amanhã nós vamos colher. Ou na próxima encarnação, ou na outra, ou lá na frente. Que essas sementes que nós plantemos sejam sementes do bem. Porque mesmo no futuro, podemos precisar daquele outro irmão que um dia a gente desprezou, que havia uma rusga no passado, e aí ela já vai estar superada. Ela vai ser esquecida. É como se fossem 2 irmãos quando brigam, quando é criança. São crianças, briga. Depois, quando crescem, elas percebem que aquelas brigas eram fúteis, eram mimadas. E ali, esses irmãos caminham juntos num comum. Então, que nós sejamos agentes transformadores nessa sociedade. Que nós possamos suprir a ausência que o Estado tem, que possamos levar o pão,
que nós possamos representar com dignidade Jesus levando a palavra e que nós sejamos verdadeiros influenciadores, não só digitais, mas da vida real também, levando sempre o exemplo. Caridade é socorro com amor. Quando nós praticamos a caridade material, nós damos o que temos. E quando nós praticamos a caridade moral, nós damos o que somos. Que nós possamos, nessa noite, estar mais conscientes de como estamos sendo caridosos no nosso dia a dia. E que Jesus nos abençoe.